Está começando o Store Talks, onde empreendedores vão ouvir história e histórias inspiram o empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. Se você quer empreender e deixar de ser CLT disfarçado de empreendedor, você está no lugar certo. A Store vai te ajudar nesse processo e principalmente fazer você alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso significa para você, pois sucesso é ter o objetivo realizado. Acompanhe-nos pelo YouTube nas principais plataformas de áudio como Store Talks e no Instagram como store.empreenda. Novos episódios no ar toda quinta-feira às 7 horas da manhã. Já que você está aqui, deixe seu joinha, curte, compartilha, xinga a gente aí nos comentários, a gente precisa de interação. Assiste até o final do episódio, tenho certeza que vai agregar para você que está começando a jornada ou que já está nessa jornada há mais tempo. Se falta organização na sua vida, essa dupla com certeza pode te ajudar, pelo menos em parte da sua bagunça. Unidas para organizar ambientes, tornando-o mais agradável e prático, ajudando na rotina da sua família. Milena Ganino e Patrícia Fuentes do Bem Organizadas. Patrícia, obrigado por aceitar o convite. Pelo convite. E vir bater esse papo com a gente, compartilhar aí essa experiência. Fazer um jornada. Conteúdo aí para os empreendedores desorganizados. São poucos, não é? Fazer um pouquinho de organização. Só 90%. Então, é um problema que não é só do empreendedor, né? Não, é geral. É do ser humano. Em tudo, a organização, ela tem que estar em todos os lugares, né? Dentro de casa até fora. É, no trabalho. Só pegar minha mesa ali, eu vou pegar a mesa aqui. Nós já vamos fazer um trabalho aqui, para mostrar como que é como funciona o processo. Bom, o Personal Organizer, ela vem para organizar o que precisa ser organizado, o que incomoda você, né? Porque eu falo organização, muitas vezes o que é bom pra mim não é bom pra você, né? Então tudo isso a gente faz junto com o cliente, a gente entender a dor dele, o que tá incomodando, pra achar uma solução para aquilo e deixar aquilo funcionando na casa dele, pra família, né? Ou no trabalho. Então é levar o bem-estar aonde tá a dor, aonde tá incomodando ele. Isso, e assim e não é só, vamos dizer, dentro da casa. A gente pode fazer isso em comercial, pode fazer isso em lojas, pode fazer isso em clínicas, pode fazer isso em qualquer lugar. Principalmente, geralmente, a parte corporativa é documentação, eles enxergam a gente como documentação, e não, a gente pode melhorar os espaços para melhor usabilidade também. Então, esse é um nicho. A disposição Exatamente. da decoração, dos ambientes em si. E até dos objetos de uso comum, né? Às vezes, né, numa empresa, muitas pessoas usam o mesmo espaço e os mesmos objetos, os mesmos utensílios de trabalho. Então, aquilo precisa estar organizado. Todo mundo tem que saber que cada lugar, cada coisa tem a sua casinha e elas precisam voltar lá para o uso comum de todo mundo, Cada um no né? seu quadrado. Cada um no seu quadrado mesmo. Agora eu fiquei curioso, como que começou essa ideia, assim? Porque eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de mercado. É um mercado novo, assim, relativamente novo, né? Mas novo, até te interrompendo, novo Piracicaba. no mundo, novo meio Brasil. Novo no Brasil, assim, Tá. Fora já é bem conhecido, né? Mas no Brasil faz, assim, pouco tempo, né? Profissionais assim mais antigas que a gente tem contato, por algum motivo, por um curso ou por seguir mesmo nas redes sociais ou não, eu acho que é coisa aí de 15 anos, mais ou menos. Você vê poucas com mais, é a média, tá? Tem algumas que estão um pouquinho mais, às vezes já fizeram curso fora, se especializaram fora e depois voltaram para cá, tem de tudo, mas não tem, assim, profissionais muito antigas, 30 anos a gente desconhece, tá? Então é uma coisa profissão nova, acho que por isso que é tão nova desconhecida, né? Muitas pessoas não sabem o que faz, não sabem para que serve, não, né? Muitas vezes elas precisam desse serviço e não sabem que tem alguém que faz esse serviço, porque né? realmente eu nunca tinha ouvido falar. Quando ela me entregou o cartão lá na palestra que a gente se conheceu, eu olhei e falei, nossa, conheci você, o que faz? O que faz uma Só pessoa que na hora, que não, eu posso perguntar agora. Mas você também não é muito padrão de conhecer as coisas, né? Pô, você veio conhecer shopping depois. No shopping não, comércio de rua depois de velho. Comércio de rua depois de 10 anos em Piracicaba. Eu achava que o comércio de rua não existia. Então... Era Tudo ônibus para explicado. indústria para casa, então todo mundo trabalha em indústria. Eu Final de achava. semana shopping. E shopping era o que era o comércio, faz parte. coisa. E como que vocês se conheceram? Assim, vocês já se conhecem de longa data? Trabalharam juntas? Não, nos conhecemos na organização, Na organização. mesmo. Quando eu resolvi fazer o curso, também eu estava saindo também de uma empresa grande e eu falei assim, bom, agora eu vou fazer outra coisa, fazer o que eu gosto. Eu sempre gostei de organização, sempre, né, sabe, faz na casa de uma amiga. Você é uma pessoa organizada por natureza. Sou por natureza. Sou por natureza. Vocês duas, imagina. As duas. Deu certo, né, a união. E eu falei assim, nossa, eu vou fazer um curso, porque deve ter mais coisas
coisas, né? Que a gente acaba vendo coisa na internet. Falei, deve ter mais coisa para se especializar na profissão, né? Daí eu comecei, fiz um curso e comecei com a cara e com a coragem. Oferecendo pros amigos, pros parentes, deixa fazendo, fazer de graça. fazendo de Que graça. é como empreendedor costuma começar. Né? Fiz bastante. Ia no churrasco na casa da amiga, ela viu, o seu guarda-roupa tá bagunçado. Fui no banheiro Não, mas passei, e muitas amigas, né? Tem amigas que, assim, Ceder o espaço, de primeira, faz aí, não vem, pode vir, com e no certeza. dia seguinte bagunçar só pra você voltar. Olha, deu super certo. Daí eu comecei sozinha. Só que quando você pega um projeto grande, sozinha é complicado, porque uma mudança, por exemplo, sozinha, você não consegue fazer. Seja ela pré ou pós-mudança, dá um trabalho ambos. E aí não é. Dá pra fazer sozinha, sim, dá. Mas aí você passa muito mais tempo, né? Na casa da pessoa. E aí não é nosso objetivo hoje. É o melhor por isso tempo que somos possível uma na casa dupla. do cliente. Para menos tempo E possível. eu num projeto eu fui ter uma mudança e uma assistente ia comigo, não pôde ir de última hora. E daí eu tinha visto o Instagram da Mia. Eu falei assim, nossa, pela Monique. Tinha visto no Instagram da Monique. Aí eu falei assim, nossa, vou perguntar, né, se ela interessaria de ir comigo como assistente, né? Porque, não sei, às vezes ela já tá lá na frente, não quer trabalhar como assistente, né? E daí deu super certo. Falei com a Mia, ela falou, fizemos uma mudança, deu super certo. E começamos a trabalhar junto. Falei, Mi, agora vamos abrir a Bem Organizadas aí, vamos virar uma empresa de verdade. Isso foi em julho de 2022. É recente, legal. Recente. Foi de lá, dentro daquele mesmo ano, eu acho que todos os meses a gente acabou fazendo alguma coisa juntas. E aí a gente começou a conversar de estruturar um pouco melhor. Porque a Paty fazia isso, vamos dizer, como um hobby horas livres. Tá. Então ela tinha uma outra profissão junto ali, um outro trabalho, vamos dizer. E eu tentando arrastar, porque eu já não estava mais, eu já tinha me desligado do CLT. E eu estava ainda fazendo mais cursos, tentando me especializar mais nessa parte ainda ali do laboratório com amigas quando chega a Paty. Então, assim, eu já tinha feito só 2 projetos sozinha e aí eu fui ajudá-la. E a gente acaba se complementando, então isso que é o legal. A Paty tem facilidades num nicho, eu em outro e a gente segue com o projeto. E não precisa ficar muito conversando, isso tudo a gente conversa antes do dia, a gente parece abelhinha mesmo, vai lá. Chega, só trabalha. E trabalha, É mão na massa. Sempre só vocês duas? Não, dependendo do âmbito a gente até tem parceiras aí na região, inclusive, aqui na Americana, Santa Bárbara, a gente tem. E a gente às vezes auxilia o trabalho delas e elas o nosso. Porque tem projeto que é grande, que precisa de mais. E tudo e aquilo que a Paty falou, tudo depende do cliente. Aí a Paty falou um pouco como ela começou, eu tive uma vida aí de quase 20 anos no corporativo, tá? Então uma bagagem assim bacana e os últimos 9 anos que eu trabalhei foi exatamente com organização. Organização do quê? De arquivo. E aí, quando você vai para dentro de arquivo, você vai trabalhar com os nichos, você vai trabalhar a mesma técnica da organização em tudo. Então, você vai em colmeiazinhas, em nichos, você vai em categorização, você vai em pilha, você vai ter que ter uma coisa assim, que seja harmônico para você olhar, tem que fazer diferença no olhar, no visual. E foi muita coisa que eu tinha no corporativo, a gente usa muito aqui. Expertise em vários ambientes. E eu, ali, deu para mim. Na hora que acabou meu último trabalho, assim, e foi bacana, eu fiquei um tempo, que daí eu me especializei mais, e foi meio em pandemia, eu já estava fazendo curso de organizer, porque na minha casa é aquele negócio, eu sempre tive as coisas muito arrumadinhas. Isso até quando eu dividia quarto com minha irmã, por exemplo. Então, era nítido qual era o lado de cada uma. Caos. Ela fala, nossa, como você demorou para chegar numa profissão dessa? Me conta, porque, cara, é a sua cara, né? Falou, E aí foi onde chegou a Paty. Então, a Bem Organizadas, na verdade, vai completar 1 ano em abril desse ano. Olha só que legal. E assim, foi com ela nasceu da necessidade, tipo, um empurrão mesmo. A gente teve a oportunidade de conhecer um cliente que é nosso há todo esse tempo. Então, ela inaugurou praticamente a nossa empresa e continua com a gente até hoje. Essa semana nós fomos lá.
E assim, e aí a gente precisava ser empresa, porque ela também é uma empresa. Então a gente precisava desse vínculo. ser uma empresa de verdade. E ela estava com dificuldade de encontrar profissional também, porque hoje a gente sabe, é complicado. Todo mundo acaba fazendo isso como uma segunda opção, olha, para aumento de renda. E o nosso objetivo não era esse. É um negócio mesmo. É um negócio. Legal. Focado nisso, né? Eu acho que faz total sentido, né? Principalmente para pessoas tipo eu. Não, porque assim, eu tenho um toque, não é bem um toque, eu tenho uma situação que eu organizo, principalmente arquivos de computador. Do seu jeito. Eu organizo uma estrutura. Passa uns 2 dias e falo, cara, isso aqui não tá bom. Eu reorganizo. Aí passa um pouco, não, isso aqui também não tá bom. Como eu não tenho uma referência, Em vez de trabalhar, você fica organizando eu fico aqui. organizando. Às vezes eu passo um dia Aí inteiro. você precisa de um personal organizer para cuidar dos seus arquivos. Você não achou ainda o jeito certo, né? Pra vocês verem. Vai pular coisas da Hoje a gente promete que a gente não vem pra isso. Mas a gente pode voltar, né, amigo? Com certeza. Mas é interessante. Eu imagino que assim, não deva ser um trabalho fácil de vender, porque a pessoa fala assim, não, mas arrumar eu Acho arrumo. que faz total sentido onde vocês estavam lá na venda técnica, porque casa muito com isso, né? sim, Vocês têm que passar o valor que isso é pra pessoa. Exato. Mas assim, até complementando, não é o arrumar simplesmente pelo ficar assim, organizado. Bonito, ter uma lógica, ter um fluxo para Isso, facilitar, né? Porque eu estava pensando assim, uma pessoa corporativa, um diretor, uma pessoa muito ocupada, que seja a função que ela tenha. Ela tem uma agenda, às vezes, muito tomada. E se ela tiver que abrir a gaveta e abrir a outra para achar onde está a chave do carro, Exatamente. tudo isso aí vai atrasar a vida dela. Então, dentro de casa tem um contexto, dentro da empresa tem um outro contexto, né? Tudo isso é um trabalho que vocês realizam. Tudo que facilite e otimize o tempo, né? Além do visual estético, porque, é claro, quando nós vamos organizar, tipo, um close, as dobras, nós deixamos as dobras perfeitas, por cor. Mas não né? é o único Mas intuito. não é o principal. Sim. O principal é ela conseguir saber aonde está. Tipo, pensou, eu quero pôr por exemplo, tal roupa. Eu sei que tá naquela porta ou naquela gaveta e É eu quase vou um encontrar. trabalho de biblioteca. Isso, é o que eu estava tentando explicar. É basicamente isso. Por exemplo, Aquela sessão tá aquilo ali. vamos organizar a casa de uma médica. Aí chega lá, as roupas mais difíceis de ela ter alcance eram que elas usavam no dia a dia. Por quê? Ficava legal, bonito, aquelas roupas de passear, de sair, Mas o de descontrair. dia a dia é escondido. No dia a dia tava ali escondidinha. Cara, tinha que ser ao contrário, porque ela muito mais trabalha do que tem lazer. Né, médico, num auge aí, começo e início de carreira, o que ela precisa? Enxergar o jaleco, enxergar a roupa branca, enxergar aquilo que ela usa no dia a dia. Então vamos trocar as coisas de lugar. Parece muito simples, mas depois isso muda o tempo da pessoa. Então vive procurando, vive se perdida ali em várias coisas. Não, e até para a pessoa assimilar, né? Porque por mais que tivesse bagunçado, eu conheço minha bagunça, né? E você pegou num ponto super bacana, por quê? Nesse não, eu conheço minha bagunça, as pessoas descobrem tantas coisas que elas têm, que elas nem lembram, que compraram e que esqueceram que elas compraram. Isso é engraçado, você começa a tirar a roupa do cliente e fala assim, Gente, eu tenho isso? eu não acredito que eu tenho essa roupa. E olha, é engraçado, às vezes a gente acha duplo. A mesma coisa. Gente, não Tenho duas. Gente, Eu comprei duas coisas iguais. Esconde do meu marido. Mas ponto vírgula, né? Do homem também tem isso. Deve acontecer com ele. É que assim, no nosso caso não, porque a gente sempre compra 5 camisas por ano e usa até acabar. Acabou as 5, não vai ter. Aí a gente vai lá e Não, troca. mas você hora sabe que que tem estragar close de homem que é Dá mais maior trabalho que mulher. Eu imagino que sim, aqui assim, Não é a maioria. Perfil. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Acho que daqui para frente, talvez a geração mais nova tenha um pouco mais essa tendência, mas os mais velhos, mais ogros, não tem muita essa Cozinha é uma pegada, coisa, né? cozinha e despensa é uma coisa bem bacana, que as pessoas ficam assim, bem satisfeitas, porque a gente realmente quer entender como que é a rotina da casa. Você acostuma a cozinhar? Sim, muito. Então então vamos deixar tudo muito próximo, tudo muito perto, tudo muito fácil. E geralmente tá tudo muito disseminado ali na cozinha, sabe? E aí nem é tão escondido, mas assim, atrapalha. Nessa ponta, naquela ponta, a panela aqui, a frigideira lá, o prato aqui, o copo lá. Então a gente deixa tudo mais simples. Até monta nichos, quando tem criança, vamos montar um armáriozinho onde ela tem acesso, e não ficar tudo, porque geralmente está tudo lá em cima escondido. A criança, sabe, daí acaba fazendo parte. Então, assim, a gente interage com todo mundo da casa, legal. bem bacana.
É bem bacana. Nossa, então você tá falando aí, eu tô visualizando a minha cozinha. Porque lá a gente cozinha bastante, né? Eu e minha esposa somos da área da cozinha, inclusive. Ah, então. Só que minha cozinha ela é muito mal dimensionada, muito mal projetada. A despensa fica no quarto lá fora. E tudo isso também tem, Ai. que é essa parte também de ter esse acompanhamento até no projeto, quando a pessoa está construindo uma Sim. casa. Então, ela está construindo outra visão. essa parte da marcenaria inteligente também é muito importante, porque ela está construindo e às vezes ela vai fazer um Tá projeto. pensando só no estético e não pensa na Um projeto numa funcionalidade. marcenaria, ela faz. Eles vão fazer o que é bonito, né? E às vezes a parte de visão Funcional. interna, funcional, não é o que a casa, o que as pessoas da casa usam, né? Que eles falou, vocês cozinham bastante. Então, tem que ser pensado nessa parte, né? Você usa bastante, o que você cozinha todos os dias? Não, cozinha só no final de semana. Você tá falando, vocês têm parceria com arquitetos? Temos. Isso foi Arquiteto marcenaria. Arquiteto marcenaria. Legal. Então, nós Porque o escritório aqui é uma situação muito parecida com isso. Nós fizemos com muito lindo e ele esqueceu de colocar os pontos de tomada. então. E todo mundo esqueceu. Chegou, cara, eu não consigo ligar as Então, coisas. é isso que eu falo. Então, tudo isso, às vezes chega. Teve uma cliente que nós organizamos, uma mudança. Na casa dela tinha muito sapato, mas muito. Quando nós chegamos na casa nova, nenhum lugar de sapateira. não tinha sapateira. Zero. Tipo assim, era duas Vou enfiar prateleirinhas. Eu falei sapato assim, aonde? gente, como o arquiteto que fez não viu o tanto de sapato que ela tinha? Então, mas aí que tá. Eu acho que o arquiteto ficou tão focado no projeto e ele não conhecia o particular dela. Não, ela também, né? Não. Então, tudo E a isso gente, na tem que ser. mudança, às vezes a gente tem que entrar mesmo nesse individual para entender como facilitar a vida. Não é só guardar. Guardar, ok. Guardar, Né? ok. Não é, entre aspas, não é tacar ali as coisas, taca no armário, vira as costas e vai embora. E sem saber se ficou bom, se ficou no dia a dia, a usabilidade vai ser diferente. Então, é isso que a gente quer. A gente quer essa mudança. E realmente, assim, eu e a Paty, nesse quase um ano aí, eu acho que a gente, basicamente, 90% das nossas clientes são fiéis. Tipo, voltam a chamar. Então, isso que eu ia Voltam a perguntar, conversar como com a gente. funciona esse trabalho? Porque você vai lá, a primeira vez, é um caos. Isso. Porque são já umas mães Daqui já uma semana vocês arrumam e fica bagunça tudo. Aí vocês voltam, batem o pessoal. E não, tem as vídeo assim manutenções. Existem como manutenções. que é Então, essa daí, Tem um Então, programa, vocês vendem um isso. projeto. Isso, a gente conversa isso tudo quando fecha o projeto, quando a gente sai. Tem também uma coisa à parte. Olha, não sou eu que arrumo minha casa, então você vai ter que conversar com as minhas funcionárias. Seja a moça que passa, seja a moça que olha as crianças, seja uma babá, seja qualquer coisa na casa, uma cozinheira, porque na cozinha é ela que lida. Então a gente precisa fazer um treinamento com ela. Quem guarda roupa, olha, a gente dobrou dessa forma, que cabe melhor, cabe mais coisas. Então, se você fizer, você otimiza o espaço dessa maneira. Foi assim que a gente pensou e explica tudo certinho os porquês. E ela, normalmente, quando a gente tá ali, lá vem ela, com as roupinhas passadas, me ajuda a guardar, e a gente, vamos lá, vamos fazer junto. Então, tem. Isso pode acontecer durante ou depois da organização. A gente pode voltar um dia exclusivamente só para fazer isso. Porque às vezes a gente não vai ter o contato com a funcionária, mudança. Não mora ninguém na casa ainda, então a gente está fazendo a mudança. Deixa a casa toda prontinha para todo mundo vir. Então, legal. Aí a gente precisa depois ter o contato com os funcionários, no caso. Então a gente pode voltar. E manutenção também acaba sendo uma fidelização. É um preço para você fazer a primeira vez, obviamente, é diferente, isso é com tudo. Acaba sendo mais fácil a manutenção, porque nós já tá no seu padrão, isso, as coisas, pode ser que não esteja dobrado como nós deixamos, guardado como nós deixamos guardados, né? Isso não influencia. Mas já tem um lugar definido, então isso já foi definido onde vai ficar cada coisa, então acaba sendo um projeto mais rápido. Então isso aí, tipo, a gente faz muito bebê, né? Quartinho de bebê, assim, é o ranking, assim, que a gente tem. Então, assim, ele mudou muito de fase. Tá lá quase com um aninho. Gente, preciso de vocês aqui de novo. Nem sei o que eu faço aqui com tudo isso de novo e às vezes tem mais 1, 2 filhos e não consegue se organizar. E lá voltamos nós. E, cara, é muito mais simples a segunda vez. É para todo mundo. Porque já tá tudo bem estruturado, né? Eu imagino até assim, você comentou dos funcionários da casa ou da própria empresa que lidam com essa parte. E quando troca, tem que ir lá treinar tudo de novo a pessoa. A gente acaba virando cliente fiel. O nosso trabalho é um trabalho muito de confiança, né? É um trabalho bem pessoal, como você brincou aqui, vai mexer nas calças. Muito pessoal. Muito pessoal, assim, personalizado. Fala assim, a gente mexe em coisas do cliente, né? Ninguém são mexe, pessoais né? mesmo, né? Tudo. Então, porque tudo, às vezes tem guarda-roupa que a gente vai, né? Não tem como não falar de guarda-roupa, mas você vai para um guarda-roupa, um closet, que tá tudo ali. Desde calçado até documentação. Então a gente tem contato com tudo, realmente.
Então, os assim. clientes têm muita confiança, assim, né? Os clientes que nós conquistamos foi por indicação, então é muito por indicação. Então eles confiam muito na gente. Que é a melhor forma de conseguir um cliente é o boca a boca, né? Sempre Nós traz... temos clientes assim que vão viajar e... Meninas, eu vou viajar, então vocês vão lá, organizam quando eu voltar, tá tudo em ordem. Então... A gente vai até com friozinho na barriga, né? Porque dão senhas, vou entrar nessa casa, tá bom. Então a gente uma olha pra outra e vai entrando, mas depois é até melhor. Pra todo mundo. Pra gente, o trabalho flui, e óbvio que a gente já entendeu tudo. Às vezes a gente conversa, olha, fica em contato, porque às vezes a gente vai precisar falar com você com alguma dúvida. Tirar uma dúvida Liga, manda uma mensaginha, que é mais discreto. Tô te ligando. E quando voltam de viagem, ficam felizes também, né? Olha, tá tudo organizado lá. É porque mudou a dinâmica da família, né? Sendo aqui mais saudosista, antigamente a mulher não trabalhava tanto fora. É isso mesmo. E aí ela era esse trabalho que ela fazia em casa. E o tempo pra isso, né? Hoje já ela não. tinha, então... hoje ninguém tem hora pra nada. Então é bem complicado. É isso, e vai ficando, tá? Vai ficando, e cada vez... E aí você comentou... Tem algumas profissões que são bem específicas. Normalmente médico casa com médico. E aí os dois estão nessa correria. Ninguém é dono de casa, ninguém cuida, ninguém sabe fazer. E aí, entra perfeito. Né? Aí entra. Porque normalmente acabava sendo uma faxineira, uma pessoa que cuidava ali, mas sem ter uma especialização. Ela arrumava sem ter um padrão. Exatamente. Às vezes ela tem algumas ajudantes que nós vamos fazer treinamento que ela já tem muita noção. Sabe? Você vê que a pessoa é organizada por ela mesma e ela só precisa saber as técnicas que a gente acaba ensinando ela de dobra, de formas de colocar no cabide, de formas de organizar. E tem algumas que não têm o conhecimento. Então elas ficam super contentes, porque para elas também... porque depois aplica em casa, né? Aplica em casa, ou às vezes em alguma outra casa que elas trabalham, né? Então, para elas é um conhecimento a mais, também né? agrega na mão de obra dela. Isso, exatamente. Nessa parte de treinamento, assim, né? Muita gente, como eu disse, né? Eu sei organizar, eu me viro. Né? Acho que até deve ser difícil vender um serviço desse por conta disso. Quando não vem, principalmente, indicação, né? Mas tem todo um conceito. Né? Tem um treinamento que vocês disseram que fizeram para isso. O que aborda isso aí? Dá uma geralzinha, não é para ensinar ninguém, mas para a gente entender o que aborda um treinamento desse, né? São todas assim, são técnicas de dobras, entender o layout mesmo do espaço, para ver o que cabe ali, o que funciona. Então, tipo assim, a gente chega na casa e vai organizando, né? Então, tem que ver os espaços. Então, a gente tira tudo que tem, para a pessoa para ela também fazer essa seleção, porque na hora que a gente tira tudo, a pessoa começa a ver, nossa, realmente eu tenho tudo isso e eu não uso, então vamos já fazer o desapego. Então, ela já aproveita. Na hora de voltar, são dobras do tamanho que cabe em cada espaço, é o layout de cabide. Muita gente acaba mudando até espaço, mudando lugares, prateleira vira cabide, cabide vira prateleira, para caber o que a pessoa tem realmente, né, os itens que ela tem. Então a gente acaba estudando isso bem antes, né, desde do primeiro contato que a gente tem com o cliente, quando ele manda fotos, vídeo, quando nós não vamos fazer essa visita presencial, tudo é conversado, tudo bem se mudar de lugar para você as coisas, porque tem cliente que não, fala assim, não, eu já acostumei que isso fica aqui, então eu não queria que mudasse. Então nós vamos explicar para ele, e vamos tentar explicar que se ficar do outro lado, vai facilitar, mostrar que vai ser da melhor forma. E muitos acabam entendendo e, não, meninas, façam do jeito que vocês acham melhor. E no curso, o que ele é? Na dobra, por exemplo, até de malharias diferentes. Isso você nunca deve dobrar, isso você deve dobrar. O que vai danificar a roupa. Isso é bacana você pendurar, porque geralmente as pessoas empilham e não fica legal. Então, quanto mais cabide, quando as pessoas perguntam pra gente lá atrás, no pré-projeto, a gente já dá dicas. O que mais você usa? Eu tenho bastante saia, eu tenho bastante vestido, então vamos fazer o quê? Mais cabides, mais coisas para cabide, mais cabideiros. Então você não precisa de tanta prateleira, você não precisa de tanta gaveta. A gaveta é minimalista aí, é mais para itens pequenos, né? Roupas íntimas, pijama, essas coisas que não tem problema nenhum a dobra. Existem peças, por exemplo, uma peça de linha, você não pode ficar pendurando. Ela vai ficar toda torta, ela vai ficar deformada com o tempo. O ideal é dobrar e guardar dobrado. Uma peça de couro, que tem que tomar mais cuidado. Porque geralmente as pessoas dobram muito, então ela vai ressecar mais fácil dobrada. Então tem várias coisas que elas ensinam pra gente no curso. Vamos trabalhar em todo tipo de... Nossa. Na cozinha, às vezes tem formas que as pessoas guardam as panelas
que risca tudo. Então tem panelas Então, que a são gente super tem caras. até Tem que jeito ter um jeito isso. certo para guardar. Até jeito de guardar as panelas, tampas e tudo para ganhar espaço. Então a gente tem todo esse contato. Então não é simples, é só, deixa eu ir tentando. Não, a gente já vai e já sabe exatamente, olha, tá errado assim. Metade da gaveta da pessoa fica liberada. E são as mesmas coisas. Então é bacana. E até como usar os organizadores. Organizadores é mais um coringa aí nosso, porque tem cliente que não pode ouvir a palavra, porque daí fica com medo de gastar. Vai ficar mais caro ainda. Ok, tem. E só que isso, às vezes, depois você estando lá, a gente leva e a gente trabalha muito assim. Não tem que ter o organizador, mas a gente tem consignação. Então a gente tem parceiro disso legal. também. É outra parceria que a gente forma. E aí vamos lá, a gente leva, mostra e mostra para o cliente a diferença. Tem gente que não pensa duas vezes, nossa, era isso, então eu quero. E aí passa aquele mito do sufoco, gente, quebra a barreira, porque ele realmente vê que muda o lugar dele. Eficaz, né? E vai ficar organizado. Talvez não precise da gente tão logo de novo, porque a gente já deixou numa forma que ele vai conseguir manter. Se eu só empilhar da minha maneira, eu sei. Mas a hora que ele chegar com a compra de mercado, por exemplo, ele vai conseguir? Não sei. Então, de repente, você tem um cestinho, você tem os potes, sei lá, certinho, que a gente já ensina ele como usar, pronto, fica mais simples. Então, é isso, gente. Então, são basicamente isso que a gente aprende em curso. Fora que também, como precificar o serviço, porque tudo isso pra gente é diferente. Então, tudo tem no curso. O curso abrange tudo. Essas técnicas e a parte também de vendas, a parte financeira, como que você vai fazer essa gestão. Então, o curso ele é bem completo. Bacana. E os benditos potinhos de margarina e de sorvete? Os vilões! O dia que esse dinheiro é tão rico. Eu acho que na cozinha, a parte dos potes é a que dá mais trabalho. Porque você tem o pote para não ter a tampa. Tem a tampa E a gente faz essa separação também, acredita? Um pé da meia sumiu. Mesma coisa. Vai aparecer. A máquina engole. Daqui a pouco sobe, aparece. Vai para um outro universo, acho. Elas duas integram. Não, mas os potes da casa da minha mãe, assim, é surreal. Cara, essa semana peguei uns potinhos lá. Esses potinhos que você compra gás e ganha junto, tem um monte lá em casa. Achava todos os potes e não achei uma tampa. Falei, cara, e eu que organizava o negócio. Uma hora eu desisti. Tem alguma coisa errada. Passa foto, manda uma foto pra gente, a gente te ajuda. Vai ter que achar um buraco onde for parar essas tampas. Então, e essa parte, por exemplo, dos potes, que a gente acaba indicando para os nossos clientes. Compra sempre quadrado, não compra redondo, evita de comprar os redondos, porque os quadrados vão com menos espaço. Eles se encaixam. Então isso aí, né, nós vamos passando para os clientes dicas que ela consegue ainda manter melhor ainda a organização. Legal. Não precisa guardar o pote que não tem tampa, não precisa guardar a tampa que não tem pote. Já, na hora que você fizer isso aí lá, já vai uma vez eu joguei esvaziar. Um monte. Já vai esvaziar. Sempre, quando for comprar, já começa a dar preferência por potes melhores, porque se você compra 10 de plástico e um de vidro, vale mais a pena um de vidro do que todos aqueles de plástico. Vai estragar, vai quebrar, vai pegar cheiro. Então você tem lá um bom... Até por questões de saúde, né? O plástico em contato com o alimento não faz... E no micro-ondas? O que eu posso? Eu coloco tudo no micro-ondas. Jogo fora o micro-ondas. Em casa a gente não tem mais, não. Esquece o micro-ondas. Pô, mas aí eu não sei cozinhar mais. Tudo no micro-ondas? Tudo no micro-ondas, né? Tá, e uma coisa que eu tinha notado aqui, fui curioso. Isso deve ser muito caro, esse serviço, né? Deve ser um público muito nichado. Não. E é isso que a gente quer mostrar para os clientes. Não é. Porque vocês estão falando, da minha cabeça, no meu achismo, isso aí é para elite. Não. Todo serviço personalizado me traz essa carga, essa tendência, né? Então, desde o parto do bebê até uma mudança, claro que tudo tem o tempo, né? E nós vendemos o nosso tempo, né? Então, tudo varia, claro, o preço. Mas o que a gente gosta sempre de mostrar, porque às vezes o cliente fala assim, me passa o orçamento tipo, de um closet com 3 portas, 4 portas. Assim, tá, mas o que tem dentro do seu guarda-roupa, né? O que tem dentro? Então. E é isso que a gente gosta de passar pro cliente. Ele não consegue... se organizar ali, ele não consegue usar de fato o espaço dele. E não é que não cabe, cabe. A gente acho que nunca foi numa casa onde a gente saiu sem conseguir guardar tudo. Não existe, não tem. Eu não lembro, né, Paty? Não tem. Não tem até por conta de que a gente até essa teoria de, olha, tudo que entra, algo tem que sair. Então isso é igual em tudo. Então a gente explica, não adianta
Você hoje tem 50 peças, amanhã você vai adquirir mais 50 e não tirar nenhuma. Então vai ficar bom? Não vai. Não vai. Então assim, só que ali tem coisas que não estão mais em uso. Não tá. E as pessoas não param para fazer isso. E aí a gente entra para ajudar como um todo. Agora, voltando em preço, não, gente, não é. Numa diária a gente consegue fazer bastante coisas. A gente já chegou a conseguir fazer quarto do bebê e do irmão. Então, depende tudo de quanto a pessoa tem. Depende do tamanho da tempo casa, que a gente vai tomar. E exatamente, aí você tá falando, é mais elitizado? Depende, porque numa cozinha menor eu gasto muito menos tempo. Então é isso que as pessoas não pensam antes de vir conversar com a gente. Tem gente que nem vem, não, é muito caro, não é pra mim. Não, gente. É acessível. Então, assim, uma cozinha pequena de um apartamento pequeno, vamos pensar num apartamento de 2 quartinhos, um banheiro, uma cozinha, uma despensa, 50 não é nem metros quadrados. Tá, exatamente. Você entra ali naquele apartamento, você faz aquela casa no dia que você faz um closet e um lugar em uma outra de casa. muito mais organização do que uma casa grande, né? Exatamente, porque eles precisam saber usar o espaço. E aí a gente entra. Então, assim, dá para fazer às vezes num dia e meio, sendo que numa mudança, no mínimo 3 dias, entre 3 a 5 dias. Então, completa, né? Tô falando daquelas casas muito grandes, completa. Então também, é isso. E também tem um fator descanso, né? Porque, de novo, é a pessoa que trabalha a semana toda e talvez ela vai perder o final de semana para organizar. E a gente também pode chegar no final de semana, porque tem gente que quer estar ali. Quer olhar o que a gente... Então a gente também trabalha os finais de semana. Não existe isso, feriado, finais de semana. Às vezes... tempo disponível pro cliente. Sim, o que é bom pra ele. É sempre isso. Até isso. O cara tem que ser bom pra ele. Muito relativo, né? Porque assim, fala assim, depende quanto é a sua hora trabalhando, né? Hoje. Sim. E quanto é se você parar de trabalhar, o que você vai deixar de ganhar se você parar de trabalhar 2 dias para organizar? E mesmo assim você não vai, porque organizando, quando nós vamos organizar as nossas próprias coisas, você fala assim, vou parar um pouquinho, assim, um pouco de televisão. A gente não tá trabalhando, mas isso acontece com a gente também, não pensa que a gente é diferente. Então, vou passear um pouquinho. Aí você deixa ali, né? E nós estamos lá. Enquanto não terminar. E geralmente assim, como que é? Não, vamos falar na grosso modo, sim, por hora. Na grosso modo é por hora. Então, só que existe assim, quanto mais coisas o cliente fecha com a gente, menos caro fica. Não tem como. Porque a gente vai fechar exclusivamente para ele ali. Exatamente. Não é, não, mas então hoje esse mês eu quero só guarda-roupa. Não, gente, então vamos fazer assim? Espera, se organiza. Financeiramente, a gente já dá um spoiler para ele, olha isso, mais ou menos, e tem clientes que funcionam dessa forma, então legal. Então, também conseguimos, como que fica bom para você para pagar? Então, o que a gente quer? Que a gente tem que fazer um bom negócio, ambos os lados. Sim. E a gente vende para ele praticidade, é isso que a gente tenta ir explicando. Eu não estou vendendo uma arrumação de gaveta, é uma outra coisa. Então, a gente tenta ir conversando com o cliente assim. Mas é muito complicado, porque quando nos procuram, quanto que é para arrumar meu guarda-roupa? Quanto que é para arrumar meu armário? Então, assim, mas como é seu armário? Faz uma pergunta diferente para ela. Quanto custa para você seu armário bagunçado? Isso! Exatamente. Porque... Qual é o tempo que você está perdendo com as suas coisas? Porque assim, quando a gente dá... Eu fico olhando, desculpa. Chutei ela aqui. Nem minhas pernas estão organizadas, mas... Quando a gente olha para a pessoa que trabalha a semana toda, que é o tipo de serviço que vocês oferecem, é uma praticidade, realmente. Então, mulher e marido trabalham, chega no final de semana, estão cansados, não consegue fazer, aquilo vai acumulando, de repente até vira motivo de briga. Mas é verdade. Né? Porque, e aí se é casada com um homem mais, vamos dizer assim, tradicional, ele, não, isso aí é coisa sua, eu não vou mexer nisso. E aí você vai criando um conflito ali, então quanto custa? A bagunça, a bagunça chegou num ponto super legal, orçamento. Geralmente, elas conversam com a gente bastante, tira todas as dúvidas aí no final. Olha, eu vou conversar com meu marido. Eu falei, Paty, eu acho que a gente precisa no começo. Posso falar com seu marido? Mas vamos ganhar tempo? Sim, vamos conversar. É uma coisa pro casal. Sim, eu vou conversar com família. É pra família, né? Toda. Ou pra empresa quando for um trabalho dentro do negócio, né? Traz as pessoas que participam ali daquele ambiente, né? Exatamente. Não deve ser fácil, não, mas realmente, assim, eu vejo como sendo uma venda de melhoria, porque é o que vocês falaram, né? O visual, o aspecto estético do negócio é uma consequência do trabalho de vocês. Exatamente. Né? Ele vai ficar bonito porque está bem organizado, não é que está bem organizado porque está bonito. Exatamente. E passar isso para um cliente, eu trabalho com vendas técnicas, mas
completamente diferente disso, né? A gente tem que mostrar para o cliente, numa venda técnica, que aquilo é um benefício, né? É uma vantagem que ele vai ter pro dia a dia dele. Não é só, vou abrir o armário para mostrar para minhas amigas como meus sapatos estão, minhas calcinhas estão organizadas. Não, é isso mesmo. Não, longe disso. Né? Isso é uma consequência. Se a pessoa quiser fazer isso, vai estar apresentável, né? Mas pro dia a dia dela vai ter muitos benefícios. E eu procuro deixar o meu armário organizado, né? Então, lavou a roupa, a gente passa na hora de usar só também, né? Hoje em dia é assim mesmo. Hoje quase ninguém mais passa roupa, né? Dia de passar. Eu ainda tenho algumas camisas que precisa passar, não tem jeito. Mas tira a roupa do varal, eu vou lá e já coloco tudo organizadinho. Por acaso minha gaveta tem aqueles nichos, eu coloco ali organizado. Porque pra mim, é olhar aquilo ali e falar assim, puta, tô tranquilo. Eu sei quanto de roupa tem ali. Eu já não tenho muita, né? Então assim, tá acabando, preciso agilizar a lavagem lá, né? Então, trabalha no meu mental e no meu espiritual de ver que, tá organizado. Eu também gosto das coisas organizadas. Me incomoda muitas coisas. Consegue visualizar tudo que você tem, consegue ver o que você tá precisando. Exatamente. Uma hora que você tá com pressa, perdendo hora, você sabe. E aí eu começo a ver que, sim, essas camisas estão aqui faz muito tempo e eu não uso. Aí eu vou lá e dou o fim. Tem clientes que às vezes acabam voltando à manutenção, partes do guarda-roupa que a gente vê, nós sabemos como que nós deixamos. Fala, tá do mesmo jeito, nem tirou do cabide não a usa. roupa. Então é isso que a gente acabou conversando com a cliente. Olha, tava há 6 meses atrás nós voltamos aqui, tava desse jeito. Não é a blusa de frio, não, é a roupa você nem tirou do cabide, então começa a pensar se você tá usando, se vale a pena você desapegar disso, né? Abrir espaço para coisa nova. Então, tudo isso, né? A gente acaba pensando quando vai na casa do cliente. E dentro de uma empresa em si, assim, quais são as maiores dificuldades que acaba enfrentando para organizar um espaço comercial, empresarial? Eu acho que é muitas pessoas mexendo nas mesmas coisas, né? Os espaços comuns. Os espaços comuns, eles são um desafio. Um caso, assim, né, desse cliente que eu comentei, que vem acompanhando a gente desde o início, que é o nosso caso aí de sucesso, vamos dizer assim. É uma clínica em Limeira, não é nem aqui em Piracicaba, foi muito bacana mesmo. Nós fomos, assim, super, assim, despretensiosa, tipo, vamos fazer um orçamento, fomos presencial, o que não é muito comum, mas empresa eu acho que não tem como ser diferente. E nós conhecemos, eu olhei para ela e falei, Paty, agora? Claro, muda muito do que a gente está ali habituada, mas é a mesma, calma, respira, que é a mesma técnica. É tudo igual sempre. Então, onde a gente achou mais dificuldade? Sempre nos espaços comuns. Cozinha da clínica, porque usa-se cozinha, porque é clínica interdisciplinar de atendimento, e aí usa a cozinha, às vezes é um laboratório ali de atendimento. Não é só para a refeição dos funcionários. Então, ela é usada para vários fins, ponto. Entramos... Espaço multiuso. Exatamente. Aí a gente tem que pegar para ler, estudar e ver. E o projeto foi assim. Ele foi para terminar em 2 meses e a gente está até hoje lá. Caramba. Porque realmente a clínica está completamente... Transformou. Muito. Todo mundo que estava com a gente desde o início são outros profissionais, são outras pessoas. A gente já meio faz parte deles ali. E é bacana. E tem os que fogem da gente até hoje, tá? Ih, as meninas chegaram. Deixa eu arrumar minhas gavetas, sabe? Então, assim, as salas das pessoas, é pontual aquela que não vai estar legal. Porque é da pessoa. Eu não consigo ser organizado, ponto final. Então, ali é um touch que a gente sabe que a gente tem que fazer manutenção ali sempre, forever. Porém, nos espaços comuns, armários de brinquedos, um exemplo, um armário onde fica material de escritório, um depósito onde é guardado todo o material de limpeza da clínica. Então, esses espaços que mais pessoas usam ao mesmo tempo, a gente sente mais dificuldade. Mas, até nisso, a gente já está tendo vitórias, porque a gente está, assim, cada vez trabalhando menos. E aí vocês vão criando a rotina e disciplina das pessoas, né? E eu vejo, assim, até... Como são várias pessoas, um vai melhorando, o outro começa a olhar que, ixi, eu tô ficando para trás, isso começa a gerar até o constrangimento da própria pessoa e ela vai atrás. Né? Você guardou no lugar errado, não é lá que guarda, sabe? Então, um vai policiando o outro. Então, assim, o feedback que nós fizemos dessa clínica foi muito legal pra gente, porque todo mundo viu diferença, viu mudança, né? Interferiu na rotina de todo mundo, né? E a gente, positivamente. E cada etapa do projeto, a gente fazia reuniões, participava das reuniões mensais, porque eles se juntam, os profissionais, lá eles têm uns 15 profissionais, eles se juntam, né, para assuntos deles e a gente fazia parte.
Era assunto da Não, e que é reunião. importante para vocês entenderem Então, a rotina deles. exatamente. adequar No que as impactou, pessoas que precisam, no né? qual é o tempo que você está gastando num atendimento. Ele perdia muito tempo procurando um jogo específico para trabalhar com o paciente. E aí, cadê? Agora, hoje está lá, ele sabe certinho. Hoje, às vezes, quando nós estamos lá, gente, onde está mesmo isso? Então, é até legal, olha, tá ali. Então, e nós fizemos de uma maneira que ficou bacana e fácil para eles manterem, entendeu? Tipo, com legenda mesmo, olha, isso você guarda aqui. Então, ficou Tudo muito com bacana. nome. Cada espacinho tem um nome do produto que vai ficar ali, então é Ficou só bem usar legal. e voltar pro lugar Bacana. mesmo. Isso aí, num almoxarifado de indústria, deve ser Inclusive beleza. documentos. Documentos da clínica a gente também mexeu. Então, tudo. Que aí Essa parte De documental é o seu paciente. know-how, né? Já uma era. coisa que você já... Já é. Mas a gente fez isso tudo. Isso ainda ficou por último, porque era o que menos estava doendo ali. Mas também, era uma parte sensível. Fez parte E do prontuário processo. médico, né? Muita coisa assim, até muita Prontuário coisa que a gente não médico, conhecia, que exatamente. teve que estudar também, ver pessoas que sabiam informações sobre isso, de como organizar, o que fica, o que descarta, né? Então isso foi, assim, um trabalho bem legal pra gente. E Então, tem uma você conhece comunidade das personal organizers aí que vocês Tem, vão trocando tem, figurinhas, a gente tem. contando as histórias nebulosas. Tem bastante grupo e que ajuda Aqui em bastante. Piracicaba a gente faz parte de um grupo de empreendedoras, chama Vamos Juntas, a gente faz, Legal. tem umas reuniões e a gente tem um network, então às vezes uma vez a cada 2, 3 meses tem um lugar onde a gente se encontra, são mulheres, todas mulheres, e foi assim, é bem bacana, né? Nós somos convidadas, não somos a fundadora desse grupo, mas a gente já está fazendo parte aí desde o início da nossa caminhada. Então é legal, porque vai lá, você troca figurinha, às vezes até você consegue, né? Uma dá um serviço para outra, uma impulsiona a outra, uma dá um gás diferente para outra, né? Porque você chega lá desanimada, você já anima. E assim vai. Vai se ajudando. É o que a gente queria fazer lá atrás também, né? E de personal, assim, tem. E às vezes a gente vai, tipo, uma loja de organizadores faz um evento. A gente foi aí recentemente para Americana. Tem, que só vende organizadores. Tem. E os grupos assim, de WhatsApp que a gente acaba fazendo parte. Porque às vezes você tem dúvida, precisa organizar, que nem eu organizei uma biblioteca de um gerente de banco, então era na sala dele, uma biblioteca enorme, e ele queria organizar para que os funcionários do banco usassem os livros, porque tinha muita coisa legal lá. Só que, tipo assim, eu nunca tinha organizado uma biblioteca. Então, você começa a perguntar para os personagens, no fim acabou me indicando uma bibliotecária que me explicou. Então, ela ainda não me conhecia, tá, gente? Você não ia ficar estranho. Essa ela não me conhecia ainda. Essa eu organizei sozinha. Então, eu não tinha conhecimento, eu nunca tinha organizado uma biblioteca. E pra mim também foi um super conhecimento, porque tem muita coisa que você tem que ver em livros livro tem todo um padrão, né? Pra categorizar, né? Então, pra ficar fácil para os funcionários usarem. Então, você vai pedindo dica para uma, dica para outra, que já fez. E fica bem bacana o resultado final depois, né? Porque imagino. Fica bem legal. As personal aí, elas se ajudam bastante. Tem nicho pra tudo, né? Tudo. Tem um nicho de organização. E aí, às vezes eu falo pra Paty, eu falo, olha, bagunça eu via quando eu rodava usinas atrás de documento. Isso que era bagunça. Agora o resto, pra mim, já não me assusto quando eu chego numa casa, entendeu? Por isso que eu penso, porque eu sou da indústria. Nossa senhora. Porque assim, você vai em usinas, geralmente é naquela casinha da fazenda. Naquela casinha da fazenda. E o pessoal ainda acredita que a gente vai achar coisa legal ali, guardada, entendeu? Em bom estado, legal. Então, foi o que eu falei. Eu falei, não, eu não me assusto hoje. Assim, apesar que tem lugares que são tenebrosos, né, Paty? Mas, assim, que a gente arruma até porão, viu, gente? Acreditem. Acreditem, até porão. Até porão a gente arruma. Até porão das casas. Vocês devem ficar doidos assistindo aqueles programas de caçadores de aquela bagunça, tudo entulhado, cheio de poeira. E um antes e um depois de um porão, esse acho que foi um dos vídeos que a gente postou que mais fez sucesso, que o pessoal não acreditava que o lugar ficou daquele jeito, que a gente entrou ali, mas vocês... Eu falei, e a gente fez questão de postar, tudo sujo. Eu falei, não é só guarda-roupa que a gente arruma. Não, tá vendo? E você falou, não é só lugar chique, não, gente. Não é glamour, gente. Não tem só glamour, não. E o pessoal, quando procuram vocês, é de boa? Porque quando vocês estão falando aí, eu tô pensando, o que eu tenho nas minhas gavetas que eu não quero que elas vejam? E é uma dica. Então, antes da gente chegar a esse ponto, porque a gente. Vai revirar. Não, a gente não. Porque é uma coisa muito íntima, né? Então, não sei o que a pessoa esconde. Mas é que eu falo pra gente. Aquela cueca que você guarda, que já tá rasgada. Que você gosta, porque ela é confortável, né? Rasgada. Não vou entrar em tantos detalhes aqui. Mas aquilo pra lá, gente sabe o que você faz? Joga fora.
Joga fora. A gente leva isso tão profissional, gente, que ó, eu juro que quando nós estamos Usa luva e organizando. máscara. Não, Pra mexer nas roupas íntimas é o ideal, né? A gente Sim. colocar luva pra saúde de todos, De vamos todos, dizer né? assim. Mas pra gente é a mesma coisa, se acostuma. não tem. Não, É a igual gente- médico, né? Você fala, gente, como é que ele lida com isso, ué? tem cliente que fala assim, eu vou chamar vocês, mas não reparem na minha bagunça que eu tô morrendo de vergonha. É onde mais a gente repara. Chega a ser engraçado. Né? Mas eu Gente, acho mas vocês vão abrir todas as minhas gavetas? Todas. que Essa tá é me a pagando ideia. pra isso. Essa é a ideia, E eu vou vamos sim. descobrir as que estão Todas. escondidas. Não, tem, porque às vezes tem aquela gaveta aqui embaixo da cama e não sei na onde, a gente baú, a gente abre tudo. Então tira tudo, porque não tem como a gente ajeitar se a gente não começar do começo. Então tira Quando começa a tudo, tirar tudo. olha tudo, então a gente pede uma cama grande, um negócio onde a gente possa espalhar realmente e aí a gente começa a separar por categoria, porque às vezes tem camiseta misturado com camisa, misturado com bermuda, com calça e a pessoa nunca vai achar nada. Então a gente vai fazer categoria. Então tem camiseta com camiseta, bermuda com bermuda, esse tecido com esse tecido e assim a gente faz. Os clientes não precisam se preocupar porque. Não, deixa com a gente. A gente até fala, não fica Aí olhando. tira uma foto. Isso, pro cara videozinhos tem depois que ser, usar, inclusive. botar no lugar que tava, né? Tem que deixar o manual na porta do quarto, vai ter um manual de como pegar suas roupas. Ela da porta do armário na foto ali do. normalmente do vai- tava. Mas Faz é um engraçado o que você falou, que a gente recebe às vezes. Gente, você lembra onde estava tal caixa? Aí você lembra onde vocês foram? Vocês chegaram a ver, assim, uma maletinha de... Sim, e se é recente a gente lembra bem. Senão a gente recorre a fotos, vídeos, nós, olha, tá aqui. Ah, vocês fazem a foto mesmo. Faz, porque a gente gosta de foto. Mas assim, E a gente gosta de esse é mandar um pro ponto cliente bom, também mas a isso, gente né? pede, ele recebe, né, esse materialzinho. E outra, a gente sempre pede. Posso filmar? Posso tirar foto? A gente não vai ficar evidenciando para mostrar exatamente. A não ser quem Invadir espaço conhece pessoal, muito né? aquela casa que vai falar do fulano, mas um porta-retrato não vai sair no E nosso tem cliente feed. que fala, tem cliente que fala assim, Entendeu? não, pode postar e me marcar, tem cliente que é muito legal. É, Mas quando ele fala assim, não, pode tirar foto, tudo, mas não queria que você postasse, não queria que você me marcasse, tudo ótimo. Mas a Tudo gente bem gosta também. de ter, porque É um até portfólio pra de vocês, eles a né? gente É, e é um faz assim. portfólio, né? Porque é o produto final seu, é a organização. É. O antes e depois, faz total diferença. E depois de finalizar, a gente acaba filmando tudo e manda pra eles, pra mostrar, ó, tá desse jeito, isso tá aqui, ó, você lembra de tal coisa que achamos escondido lá atrás, agora tá aqui. Ele acaba vendo tudo onde tá pelos vídeos Sim. e fotos que a gente manda pra ele. Sabe que você falou um negócio interessante, né? Caso eu sempre brigo com a minha sogra. Eu chamo a faxineira, e antes da faxineira, aí um dia antes ela arruma a casa. Aí eu falo pra sogra, por isso? Que ela vai vir e vai estar bagunçado. É por isso que eu tô chamando ela. Senão Se ela arrumar tudo, eu não pago ela. Exatamente. E esse negócio do... Então, mas é uma boa técnica, vocês falam todo dia. Ó, né? eu vou chamar a faxineira. E esse negócio também do não reparar a bagunça, às vezes você nem tá querendo reparar, mas quando a pessoa fala, você começa a reparar. Mas é. hoje você vai voltar pra casa. Ai, tô com vergonha de mandar foto fotos pra você e falar assim, gente, não tem que ter vergonha, porque é o nosso trabalho. E pra Eu gente tô é aqui e super vou bagunçar mais. mas a gente realmente bagunça pra É, porque não tem como arrumar as Não, coisas. Não, sem a gente é bagunçar, super né? normal. Não Super dá. normal. Metade joga fora, né? Quando você abre tudo no chão, você fala, isso aqui, tu não vai olhar, não. Daqui pra cá, É pode, tchau. pode jogar. Nem sabia que tava Isso aí. Não, é e uma tem outra coisa, né? várias Porque casas aí com sacos de coisas. nada nós jogamos fora sem a Sim, pessoa não, usar, sim, é. entendeu? Não, mas é. Até, tipo assim, uma meia sem um par. gente Então nós mostra. chamamos tudo separado, ó, na hora que finaliza, ó, essa meia só tem um par. Aí a cliente às vezes fala assim, eu vou deixar mais um pouquinho, porque eu acho que deve estar Deve estar no lavado. lugar. Então, É. nós vamos separando tudo, né? Coisas que a gente acha que tá quebrado, que não tá funcionando. Então, o que Sim. que vai fazer com isso aqui? Não, eu vou consertar, não vou arrumar mais nada. Não, isso aqui é lixo. Nada vai pro lixo sem, né? Porque muitas vezes o lixo, pra mim, é lixo, pra você não é. Pra você é uma coisa importante. tem um então, tudo isso tem que ser apego emocional respeitado. ali, né? Tudo isso tem que ser respeitado. Aquela panela que quebrou o cabo, já tá sem tampa, mas não pode jogar fora. É de estimação. Não, tudo isso tem que ser respeitado também na organização. Na parte assim de loja, né? Vocês comentaram alguma coisinha. Vocês também fazem esse trabalho de organizar vitrine? Tem a ver com o trabalho de vocês ou A parte aí de já é um pouco vitrine, fora? a Eu parte acho que a gente não, já mas teve a parte assim, de estoque, né? pedir solicitação de ajuda, assim, parceira, olha como que eu posso fazer isso, como que eu posso fazer aquilo outro, eu tô montando uma loja, mas é mais o estoque da loja que eu acho que é onde a gente pode fazer a diferença, porque na loja em si, a pessoa normalmente ela idealiza aquilo, ela já tem o que ela queria, como ela queria, às vezes a própria arquiteto que vai ajudar, alguém que vai ajudar ela a montar o projetinho, a marcenaria, alguém.
já tá meio pronto. Entendi. E essas técnicas hoje, você vai em loja, você vê muito isso já tá penduradinho por cor, isso já é uma coisa que geralmente você encontra, né? Sim. Mas por trás daquilo é onde a gente Estoque pode ajudar. deve tá- Exatamente. Estoque Isso é a facilita mesma bastante. coisa no restaurante. Restaurante parece que não, mas como é que eu vou chamar um personal aqui? Sim, gente. Porque como é que tá a sua despensa? Como é que tá a sua dispensa, os seus produtos aí que você usa e que você tem no seu Até estoque? medo. E aí a gente pode ajudar muito, como ele guarda a louça, como que na praticidade ali, como que fica, né, mais, assim, bem mais harmônico, a forma de guardar alimento depois de aberto. Então, assim, a gente estuda isso também. É Então, porque eu acho que a a pessoa gente entra atrás. E a pessoa vai entrando no dia a dia, ela nem percebe mais que aquilo tá... Não. Ela já tá acostumada a perder o tempo dela. Mas aí perde dinheiro E muitas perde vezes com dinheiro. Sim, isso. porque o ingrediente Em mais casa, velho tá no fundo, Mas estragando. casa acontece muito isso quando a gente vai em dispensa. Imagina restaurante, que é num outro âmbito que se compra, né? Então, sim, a gente entra nessa parte. Doideira. Já Legal. entrou numa câmara fria de um restaurante? Medonho. Eu já entrei em algum. Até como descartar lixo, né? Até nisso eu acho que é bacana que dá pra gente interagir. E hoje, gente, eu não sei, a gente conversando às vezes com amigos, eu tô cheio de processo disso, porque o pessoal não sabe usar o lixo. Então, quem tá numa casa mais alta e vê um estabelecimento comercial, o pessoal tá sofrendo muito com isso, parece que não. Mas isso é um ponto isso é cultural, né? É cultural. E a gente fala de descarte, às vezes é roupa, é de tudo. Então, tudo ali. Tem coisas na casa que às vezes estão influenciando até seu humor, se você não sabe. Por conta de tanta coisa acumulada que tem ali dentro e você não consegue desvincular. Então, eu acho que esse conceito, tá vendo? Você vai usar em tudo, em qualquer lugar. Aplicar em qualquer coisa. Mas é que, geralmente, eles traduzem a gente assim, né? Arrumar a cabeça. Então, é isso. Arrumadoras de cabeça. E não é É assim? o cara que manda guia. Eles só mandam E o imposto vendedor é pra o cara pagar. chato. Os preconceitos. Isso é Os os preconceitos. estereótipos, né? Os Estereótipos. Isso vê É, quanta toda profissão coisa. tem isso, Quanta coisa tem a profissão, né? E você comentou um pouquinho lá atrás, falou que faz mudança também, né? Isso. Pré e pós ou os dois. Isso aí é muito legal, meu. É. Porque mesmo se custar Nem caro, me eu fale em pago. mudança. A gente se conheceu num pré. E olha que legal. Ela é uma pessoa que ficou viúva e ela não queria mais ficar naquela casa. Não, ela só queria sair dali. E aí ela chamou a gente pra isso. Porque ela ia mandar as coisas dela toda pra um depósito e o medo dela, como eu vou mandar nesse depósito? Entramos nós com as nossas técnicas. Então entramos lá com bloquinhos, Pra cada coisa no guardar seu as lugar. coisas. E aí nós fizemos pra ela tudo que ela tinha que fazer, legenda. Então não escrevemos por fora o que tinha, porque tipo é uma segurança maior pra ela. Não precisa escrever aqui copo, não. Então era números. E cada coisa ela tinha uma tinha cor. isso, E ela Tinha um dossiê. Uma relação. Uma relação. Exatamente. Então ela nunca pensou em fazer dessa forma. E nós fizemos numa manhã. Ela Caramba. estava desesperada, ela nem conseguia mexer naquela casa, ela não queria. Então Imagina, você vê a né? satisfação. E a Paty lá. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso sozinha? E nós fizemos tão rápido. E a gente entra, Vocês pensa e sai executaram feliz. o trabalho. Sim, pra ela. Tá. Então, E depois o quando pessoal, quando foi retirar, já estava tudo pronto. Então, Só carregar. mesmo que tá tudo no depósito, se ela precisasse de alguma coisa, Ela ia achar então o que eu fácil. preciso? Eu preciso caixa nova. do que tá as coisas de cozinha, os pratos. Caixa Ela nova, sabe que na fria, caixa, né? ela vai lá no depósito, ela vai abrir aquela O caixa que lá, tinha né? naquela caixa. Só isso. Então facilitou bastante pra ela. E Esse é o pré. E a gente faz isso com a casa inteira, se for o caso, né? Nesse caso foi um apartamento todo. Aí como embalar o travesseiro, como ela mandou tudo embora, que ela ia embora para a cidade com a mãe dela. Mas não queria levar nada, nem tinha como levar. Já ia numa casa pronta e naquele momento ela não sabia o que ela ia fazer com nada. Então ela Só queria desocupar a casa. Exatamente. E a gente faz isso também, ó. Tô saindo desse lugar, indo para esse lugar. A gente oferece os dois serviços no orçamento. O cliente fica à vontade. Se ele quer Embala e os desembala. dois ou os dois, isso. E E a gente trabalha em é parceria com a transportadora, né? Porque assim, eles dão as coisas, eles levam as caixas na sua casa e jogam lá. E agora? O que você faz? Geralmente a gente já sabe o que pedir para ele. A gente já embala tudo para as pessoas, porque se você for pedir para a transportadora, fica muito mais caro do que para a gente. Não tô querendo desmerecer o trabalho da transportadora, Mas nem tirar o trabalho deles. Mas o Mas o know-how é outro. E até... E Não as é o coisas, foco dele. e as coisas Não, e tinha menores, essa né? briga também. Balar um prato, O transportador copo. é Cuidado, né? transportar, Exatamente. não é carregar. Não, e aí ele acaba tendo pessoas que não têm essa qualificação e esse cuidado Sim, e não custa é? caro mesmo, por quê? Porque se quebrar ele também
tem como ir lá e endossar e pagar. Então é muito complicado. Sim. E tem casas que a gente foi fazer um orçamento uma vez de uma mudança e olha, esse lugar aqui, eu não queria que ninguém mexesse, mas vocês olham para mim, porque isso aqui eu vou levar no meu carro. Então, às vezes é alguma coisa de muito apreço, de muito valor, às vezes é só sentimental, mas ele não quer que ninguém ponha a mão. Sim, a gente toma cuidado para você, porque assim, eles não iam ficar. E o medo é com esse lugar, e olha, isso é sensível, o resto não. Mudança é um negócio chato, né? Porque a casa inteira fica desorganizada e na hora que chega o caminhão lá só descarrega tudo e agora se vire com a mudança pra colocar em ordem. E aí, Quando você faz uma meia mudança. Eu ia mudar e desmudei. Isso aí eu acho que é pior que mudança. Não. Desmudei. Não. aí tudo no mesmo lugar. Foi isso. Exatamente. Meu Deus. Deu Ele fez um tudo serviço errado. de personal na casa dele. Deu tudo errado Ele quer- nos 45 do segundo tempo. Tudo embalado. Verdade. Casa inteira embalada, Cancela tive que tudo. cancelar o contrato do aluguel. Ai, gente, não é fácil não. Aí porque a casa inteira na garagem, lá tudo em caixa. voltar tudo O pro cara lugar. do caminhão ficou louco da vida. Falei, como assim? Que apavorante. Você fechou o contrato comigo? Eu falei, não, cara. Eu também fechei com a Quem tá casa. mais prejudicado sou eu. Porque eu não consigo mudar. E eu queria. Eu só queria sair daqui, mas não vai dar. Não vai dar. A mudança não é fácil. Não foi culpa minha, não. É bem estressante, porque em muitos lugares a casa fica sem funcionar um mês. É. Tem cliente que a gente acaba indo. Ah, eu mudei faz um mês, mas eu tenho caixa aqui que eu nem abri ainda. É, o não bom sei é que nem o nesse tem. processo muita coisa foi embora também, né? É, já aproveita, Descobriu né? que tinha um monte de É, coisa. que é o ideal, levar pra Legal casa a nova gente que participar usa. dos dois, né? É legal. Não, Porque a faz gente todo já sentido. ajuda, já nem leva aquilo que não precisa levar. Não, já ganha tempo até do transportador. A gente já faz lá no pré. Ou não, não tive tempo, vamos olhar, então na hora de guardar. E transporta tudo. Então, isso tudo é É um muito serviço particular de de cada um. facilidade. Quem fez mudança sabe que vale a pena um serviço eu- de personal organizer. Eu acho que nos últimos Contato tá 10 salvo. anos eu fiz acho que umas 6 mudanças. Nossa, você tá muito experiente, então. Mas não foi Não só foi de só casa, pra- foi de escritório também, de loja. Então, mas isso tudo é um trabalho. eu Não é, faço isso, todo mundo sim, sabe, dói a alma, né? É, Dói não é triste. os nossos clientes que falam, gente, dói minha alma só de pensar que eu tenho que me mudar. Então, calma, Meu gente, sócio, pra gente é bom. Meu sócio, ele mudou, acho que 2 ou 3 vezes no ano. Ele saiu de um lugar, foi pro outro, mudei de casa, foi pro outro. E eu ajudei ele em 2. Aí na última eu falei, chega. Não. Não esquece. Não, Você não falou dá. isso, eu gente. lembrei. Eu não quero mais ser só amigo. Já tem que deixar as coisas embaladas, já nem desembala as nem coisas. Tem um conhecido meu lá de Limeira, inclusive. Ele e a esposa moraram em 25 casas em 12 anos. Meu Deus. Uma média de 2 casas por ano. Duas coisas por Porque ele construía Vendia. e bem, ele construía. Era o negócio pra ele. dele. Não era o negócio dele, mas Não? ele nunca rejeitava uma oferta. Tinha legal. comprador, ele vendia. mas isso Não, Virou o construía- negócio dele no fim. Acabou virando, ganhou Um dinheiro. desapego total, né, com as coisas, Construía né? casa pronta. Ele contou uma vez. Na festa de inauguração da casa, o cara fez uma oferta, eu peguei minha esposa, botei no carro e fui embora. Não, mas isso acontece. Porque quando eu construí a minha casa, eu tinha acabado de mudar, tava lavando o quintal, o cara chegou e falou, quanto você quer nessa casa? Eu falei, meu amigo, esquece, sai daqui. Não pro trabalho, não quero nem ouvir sua proposta. Você Não, mas ofereceu- virou Mas uma, acontece. virou Virou uma um negócio profissão dele. pra ele, porque você totalmente desapegado de tudo, né? Totalmente. Totalmente. E a esposa vai junto. Vai, né? Então, ganhando- Abraçou o negócio. Ai, gente. Ó, mas se ele tivesse uns 2, 3 filhos, eu acho que ele ia pensar um pouquinho mais. Tinha Tinha, e as crianças todas. 2 filhos. Gente do céu, não. Não dá Duas tudo casas coisa de por ano. criança. É. Não é fácil. Mudança Já não é fiz fácil, umas- não. Bem louco pra tudo, né? Esses É. amigos que vocês têm que apresentar pra gente. Esse aí. Agora sabendo disso, Agora sim. Não vai certeza. pedir minha ajuda, não, tá aqui, ó. Não é. Minha ajuda é essa. Então, não é saber- Mudar 2 vezes por ano, né? Isso, Cliente, esse é o esse que a cliente gente quer. potencial, né? Agora surgiu uma pergunta relacionada às coisas da minha esposa. E plantas? Vocês também mexem com isso? É um cuidado especial? Já Nossa, trabalha? com- Porque minha esposa tem mais de 1000 plantas. Verdade. Então, peculiar. Coleção, mas é assim, uma espécie tipo orquídea, uma Ela tem espécie. uma coleção de rosa do deserto, mas ela tem diversas outras. Ah. A rosa, o Lucas que contou uma vez, deu 1000 e poucas plantas lá. Eu Assim, acho- a maior parte é pequenininha e tal, mas tem umas grandes, tem vaso grande. Bom, essa parte, nunca organizamos planta, né, Mi? Mas Não. olha, uma coisa que Eu acho que aí é um Muda de nicho. lugar, Deve começar a- ter um nicho Ó, já específico, fico né? esperto, De porque se eu jardinagem. mudar, já sei quem chamar. E outra, como
Como transportar as plantas. né? Tá bom. Isso é Fica a a maior dica. preocupação dela. Eu imagino. Porque o transporte não pode estragar. Porque a dela é tudo vaso. Tudo É vaso. tudo vaso. Então, Então. tudo vai embora junto. Catalogar Mas não as muda raças da mais. planta, Faz assim, não As muda plantas mais. dela tem tudo né? direitinho. né? Tem. Então já tá. Não muda então. mais. Ela Não tem que ter muda um cuidado bem grande, porque no Vou ter que caminho, mudar. Ela queria um espaço, por isso que eu tava mudando e tive que desmudar. Eu tava indo pra uma Entendi. chácara, Ah. pra caber as plantas dela. Porque não cabe em casa as 1000 plantas dela. Então, O quarto imagina. do Lucas é só planta. Só né? planta. O quarto dele tem bastante. Mas o corredor, né, minha casa tem um corredorzão de entrada que é a única área aberta da casa, né? E é chão. Não tem nada de Não, de o ideal gramado. seria. É tudo em vaso. Então, assim, você entra no corredor, tem uns 2 metros de largura, talvez um pouco mais, você passa assim, porque o resto são É plantas. planta. Vamos ver esse nicho. Deixa no radar aí. Mudar as plantas dele. Cara, muito legal, né? Porque é um mercado que eu. Eu já tinha ouvido falar, né? Até comentei Eu com nunca vocês, tinha. tem o programa da Marie Kondo, né? Então eu conheci esse trabalho por ali, mas nunca tive contato diretamente com isso, né? Não, Mas é muito interessante, porque foi muito além do que a gente... Vocês falaram, vocês são organizadores de gaveta, né? É a primeira coisa que vem na mente. Ia ser um papo meio chato, né? Ah, tá, legal. Mas mesmo tendo assistido... Opa, acabou. Podcast mais rápido. Ó, dobra a meia assim, coloca assim. Tá tudo certo. Isso, mesmo tendo assistido esse programa, alguns episódios, sei lá, uns 2 ou 3, né, é muito mais profundo, é um trabalho Você técnico. faz uma reflexão, né, sobre a. Faz. Sobre E aí o você local. começa, pô, a gente Sobre. conversando aqui, puta, minha casa tá assim, É. pelo amor de isso Deus, acho que eu não vou pra casa hoje. E Deixa elas irem lá primeiro, depois eu entro, né? o mais engraçado disso tudo é que eu vi a página de vocês, eu pesquisei um pouco e agora tá brotando isso no Facebook, no Instagram. Agora vai aparecer Eu bastante. preciso agora dar uma filtrada. Preciso fazer outras pesquisas. Outras pesquisas, é isso mesmo. Porque começa a aparecer tudo de organização. Aí eu falei, nossa, tem muita coisa sobre esse tema. Né? Tudo tem hoje, né? É, Os nichos, é que foge muito do... Assim, a gente ainda tem o privilégio, né, Cleiton, de a gente conversar com empresários, empreendedores e segmentos que vocês, por exemplo, a gente nunca tinha conversado com ninguém assim. Teve assessor de imprensa, músico. Então vai trazendo muito conhecimento que não é das nossas áreas, Isso, ele como do contador e eu seu como dia. vendas técnicas, né? Então assim, a gente acaba quebrando um pouco esse nicho no Sim. nosso lado, no nosso perfil, né? Até porque toda vez que a gente convida alguém, a gente entra no perfil da pessoa e começa a aparecer outros perfis semelhantes. Mas quem não acaba não tendo esse contato diversificado, seja em outros tipos de comunidade para trocar experiência, networking, fica muito na bolha. E aí Fica, nunca vai fica. conhecer Nunca o vai trabalho saber. É deles. que eu Isso falei, é às difícil vezes a pessoa alcançar. ela precisa desse serviço, mas ela não sabe que tem alguém que faz esse tipo de serviço, né? Então é isso que a gente tenta divulgar bastante. Então, que nem o convite seus aqui, eu falei, nossa, amiga, vai ser super legal pra gente mostrar o Tentar nosso explicar, serviço, né, né? o que é. E tem gente É. que confunde muito até, inclusive, com a limpeza, né? Sim. E confunde a gente com o profissional da limpeza. Um pós-obra, ou uma limpeza do dia a dia mesmo. Ah, mas você, tipo, já vai ficar limpo e arrumado? Não. Não. Não, até Assim, pode, quando mas você contrata uma faxineira. Porque isso, quando a isso, gente, é. Vocês têm obviamente parceria que... nesse sentido? Não? a gente normalmente, tem. normalmente, quando é uma organização que precisa, o cliente até fala, a minha assistente vai estar disponível, ela vai, então quando você... Porque quando tira tudo, é o momento de e limpar, tem né? também, Sim. vocês podem indicar um pós-obra? Sim. Vamos, a gente tem pessoas aí, parceiros que empreendedores também, que a gente consegue indicar. E é claro E que é quando a é uma parte do nosso quando é uma trabalho, organização que muitas vezes, na hora que o armário tá limpo, o espaço tá limpo, mas sempre tem um pozinho, e isso aí é uma coisa que nós Isso é fazemos. nosso. Um pano, Ah, sim, passar um gente, paninho. não é. não, de aquela menos, limpeza né? de, pô, É, mas não tirar é a teia de faxina, né? aranha ali. É, não é faxina na Mas casa. quando, mas quando um cliente, Assim, principalmente uma quando cozinha, você contrata a faxineira, igual ele comentou, ela vai guardar as coisas, ela vai organizar as coisas, ela vai guardar a panela ali no lugar fechado, a gaveta e tentar fechar. A gente já não, então a gente não tá indo com esse olhar. e até de quando limpar, quando né? vai, o cliente São aproveita isso, complementares, entendeu? né? Já vai organizar a cozinha, por exemplo, cozinha é um lugar que precisa ser limpo um pouco mais frequente, e frequência, e tem que tirar tudo para limpar, não tem como. Então, já aproveita isso. A assistente da casa tá lá, Ah, já vamos ter que tirar tudo, ela aproveita, já limpa e já volta tudo organizado. Então, já aproveita tudo, né, nesse momento. porque não faz sentido. Tira tudo, organiza, E não aí voltar tá tudo ali. sujo, Exatamente. tira de novo pra limpar. Exatamente. É Não, desorganizado. Aí guarda tudo no lugar errado. Pensando bem, vão chamar ela de mais vezes, né? Talvez seja uma estratégia. Pô, Milene e Patrícia, é um trabalho interessante.
confesso que me surpreendeu bastante aqui. Ah, que bom que vocês gostaram. Sim, e com certeza. E eu vou indicar pra muita gente. É isso aí. Porque assim, o legal também desse trabalho que a gente tá fazendo aqui com Vou o indicar pra podcast- minha esposa. Por favor. Minha esposa, ela tem toque, então não vai rolar. Cada dia tá de um jeito a casa. Digo aí na casa, parece que não é minha casa. Vai ver que é isso que ela quer que você pense. Eu nunca Aqui tinha na pensado sua nisso. casa. Não, agora acontece menos, mas antes era assim, a sala mudava toda semana. Ah, mas tem bastante gente que é assim, né? O que eu fiz? É que ela Eu quer coloquei- mudar a energia. É, eu- Parafusou tudo. Aí eu coloquei a TV na parede, pelo menos a TV não vai mudar mais. Aí Mas ela era bota assim. o sofá fora do lugar e você não assiste TV. Não, mas foi, cara, era assim, ela pegava o hack, na época do hack, ela virava, chegava em casa, meu computador tava num canto, a TV no outro, o sofá no outro. Aí eu acostumava naquele padrão, chegava, tudo virado. Eu falava, meu Deus. Eu fazia muito isso no meu quarto quando eu era solteiro. Não, Enjoa, né, do ambiente. Daí ela é assim, não. Ela pinta, cara, em casa ela pinta. Vou mudar de cor. Pinta a parede. Comprar uma lata de tinta e vai pintar. Sai daí. Ela ajuda a pintar. Eu falei, não. a ideia foi sua. A ideia foi sua, você vira aí. Não pinto nem quando eu era obrigado. Não. Aline, não assista esse episódio. Corta essa parte, Luquinha, ajuda aí. Mas Meninas, deixem aí seus Deixa as contatos, redes sociais, como o pessoal conhece mais o trabalho de vocês, como entra em contato para pedir um orçamento. Isso, Né, acho fala que pro é pessoal mais aí. fácil acho que no Instagram, né, Mimi? É, Lá no Instagram, @bemorganizadas, tem tudo lá, os nossos contatos. Manda um direct, tem o WhatsApp. Tem já Legal. o Tudo lá. link lá para conversar com a gente. Pode conhecer um pouquinho do nosso trabalho lá. Nós tentamos postar sempre um pouco do dia a dia do nosso trabalho, de como funciona, né? Para tentar passar isso mesmo, né? Que todo mundo pode fazer, todo mundo pode ter a casa É organizada. acessível. É acessível, né? Quanto menor o espaço, mais necessário. exatamente. Que os clientes não tenham medo de pedir orçamento pra gente. E não bota um fujam papo, também. Não custa Exato. nada, né? Não tem custo orçamento. Até para né? conhecer o trabalho. Sim. Tem gente que vem quer conversar, é normal. Tem Marca um horário, toma um café e faz um orçamento. É isso. Legal. O Instagram lá tem bastante coisa legal, gente. Tem bastante dica também, né? Acaba ensinando bastante coisa lá no Instagram, né? Que às vezes tem muitas pessoas que gostam de fazer, né? De elas mesmas organizarem. Então, tem bastante dica lá. Até uma última pergunta aqui que me surgiu. Até pelo estereótipo, né? Os preconceitos. Imagino que a maioria das pessoas que entram em contato são mulheres. Mas A maioria. os homens também estão buscando esse serviço? Como que tá isso aí? Eu acho que a maioria mulher não me. A maioria. Já falei, mas é mínimo. É bem pouco, assim, Com a homem gente, não. Ah. que procura. É Normalmente porque é a aquilo que eu mulher. falei, normalmente a mulher se incomoda com essa bagunça, o homem já é mais. Então, mas Calma, é... Mulher discordo. solteira ou casada? Eu discordo. Não, olha, um mas pouco não desse é. Eu ponto acho de que vista. essa teoria não. A mulher entra em contato com a gente, geralmente é mais casas de família que a gente mesmo. vai. Uhum. Já fomos em casa só de uma pessoa também, mas A maioria é a família. o que toda. acontece? Ela fala por ele com a gente, Ah. mas você vê. Quando você entra na parte do marido, assim, da pessoa, do sexo masculino ali na casa, é menos difícil até de a gente organizar. Realmente é onde menos tem o problema. Às vezes ele mesmo talvez estimule ela, olha, procura aí uma ajuda, né? Não sei. Mas é isso, basicamente é onde a gente tem mais dificuldade mesmo na parte do feminino, que é mais quantidade de Eu coisas, né, imagino Paty? por conta disso. Diversidade e quantidade. Criança na parte de brinquedos. É um desafio imenso. O contato é mais com a mulher mesmo. É, mais com a mãe. Não, Mãe eu, ou eu perguntei esposa. porque, assim, conheço alguns homens que são bem metódicos. Não, assim, tem. né? E eles participam da conversa, inclusive. Quando a gente Ah, tá, nesses casos a gente já percebe, porque eles estão ali também. Trabalhando de casa, prestando atenção, horas vem ali, fala um pouquinho com a gente, Legal. participa, né? É importante, porque é o que vocês estão falando, é um trabalho para a família, né? Isso, Pro casal. exatamente. Isso com certeza vai influenciar positivamente Na família, na casa na toda, né? convivência casa. de todos. É. Né? É que na verdade o homem, o que a mulher mandar fazer, ele vai fazer, né? Então, depois que tiver organizado, ela fala: você não pegue mais a sua cueca. Tem a ordem das cuecas aqui. Segunda, terça, quarta. E aí acabou ela, manda, né? Pelo menos em casa é assim. Então tá bom, se a sua é assim. tudo A bem. última palavra é a sua. Sim, senhora. Legal, parabéns Legal. pelo trabalho. Muito bom. Né? Muito obrigado por terem aceito esse convite, compartilhar um pouquinho dessa
dessas histórias aí. Acho que foi bem divertido. Bem divertido. Usem o conteúdo para vocês também divulgar nas suas redes, porque eu acho que tem muita sinergia. Com certeza tem vai. muito mercado. É porque vocês contaram histórias aqui, isso envolve, né? E tenho certeza que o pessoal que está acompanhando agora aí curtiu também, vai deixar o like e vai deixar um comentário também. Marca elas aí. E perguntem, Entrem tirem em as suas contato. dúvidas. Se tiver Exatamente. alguma que a gente não respondeu. Não respondeu aqui, lá. estamos à disposição. Exato. Então é isso. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Não se esqueça de curtir, seguir-nos nas redes sociais e até semana que vem. Tchau, tchau.